Então vamos lá. Deixa eu arrumar isso aqui e pronto. Então vamos começar aqui a nossa explanação sobre interpretação integrada de exames, né? O foco é na promoção de saúde, é um trabalho sobre interpretação voltado para o entendimento melhor e maior sobre muitos exames que a gente já aprendeu, né? Cada um a sua maneira a interpretar de alguma forma, mas que eu trago para vocês algumas maneiras além, né, de interpretar, como uma forma de você extrair muito mais desses dados e assim poder promover muito mais benefício aos seus pacientes, tá? É interessante, pessoal, como os exames laboratoriais podem nos trazer informações, muitas informações, tá? E como a gente, sabendo interpretar isso, a gente pode realmente ganhar muito, né, ajudar nossos pacientes muito mais, nos tornar profissionais mais diferenciados, né? E que vão ter um alcance melhor dos seus tratamentos. Então, antes de tudo, meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico, tá? Dedicado à prática ortomolecular já há muito tempo, já há mais de 20 anos, me dedico a isso, tá? E sou um generalista, hoje em dia, diretor clínico da Salo Saúde Integrada, é a nossa clínica aqui em Salvador, onde nós trabalhamos com assistência multiprofissional integrada de fato, né? Então, uma clínica onde nós temos muitos profissionais trabalhando no mesmo espaço, mas não necessariamente um balaio de gato onde o pessoal não se comunica. É uma clínica onde as pessoas trabalham, se comunicam, trocam ideias e assim vão conseguindo promover uma saúde melhor para os seus pacientes, tá? Então é isso aí, é isso que eu faço, certo? Eu gosto muito de falar sempre em integração profissional e por isso esses cursos, quando eu promovo, quando a gente promove com o pessoal do MTC, eles são cursos multiprofissionais. Nós não temos cursos para nichos específicos exclusivos. Então, a ideia é buscar esse estado de integração entre as diversas profissões para cuidar da saúde, né? Porque a segmentação ela é ineficiente, cria um monte de problemas e não beneficia ninguém. Então, quando eu penso a segmentação para restringir áreas de estudo, para desenvolvê-las de forma mais aprofundada, isso tem utilidade. Mas quando eu penso na segmentação como a sectarização, como separar os profissionais e eles não poderem trabalhar juntos, isso é estupidez. Então, o ideal é que a gente consiga trabalhar juntos, né? Os vários profissionais da área de saúde em prol do paciente. Levantando sempre essa bandeira aqui, pessoal. Toda vez que eu dou alguma palestra, alguma aula, quem já assistiu várias vezes está cansado de ver, contra a babaquice na área de saúde. Toda vez eu vou fazer isso. Vou dar aula semana que vem em 4 lugares diferentes. Eu vou botar esse slide nos 4 lugares, porque eu sempre falo nisso. Eu acho importante que a gente saiba valorizar os trabalhos uns dos outros e que a gente saiba entender que nós precisamos nos unir para ajudar o paciente, tá? Num curso sobre interpretação integrada, nós vamos ficar falando de valores, tabelas, síndromes, rótulos diagnósticos? Não, pessoal. Olha só, eu não gosto, nunca gostei, na verdade, de restringir a interpretação de exames, a ideia de rótulos diagnósticos ou tabelinhas, porque isso, na verdade, não ajuda e ainda atrapalha. Então, vamos dizer assim, que eu vou mandar um paciente para a Isabela, né? Aí eu falo, Bela, estou te mandando esse paciente aqui, ele tem diabetes do tipo 2. Quando eu mando o paciente assim para ela, eu estou restringindo já o pensamento dela enormemente. Porque se ela não parar para reinterpretar as coisas, para reanalisar, ela já vai receber aquela informação como verdadeira, e se eu tiver errado? Né? E se ela tiver uma outra interpretação sobre aquelas questões que o paciente traz para ela? Então, é importante que a gente entenda que a ideia do diagnóstico como, olha como eu sou sabido, identifiquei a síndrome XYZ, isso é uma grande bobagem, pessoal. Diagnóstico é importante para a gente entender o que o paciente tem, para a gente comunicar uns aos outros isso, e para a gente poder, a partir daí, então, encontrar as melhores estratégias terapêuticas para poder cuidar do nosso paciente. Tá? Então, é para isso que serve o diagnóstico. Não é para a gente ficar se achando bonito porque encontrou uma síndrome com um nome bem estranho, que tem até que estudar para saber como é que pronuncia. Tá? Isso aí é uma bobagem, é vaidade gratuita. Então, nós não vamos fazer isso. O que que exames laboratoriais complementares e valores normais nos dizem, tá? E o que que eles são? Vamos primeiro pensar no que eles são.
Qualquer avaliação que eu faça para complementar meus dados da interpretação clínica. Interpretação clínica que envolve anamnese, envolve exame físico. Tudo isso é exame complementar. Esses exames costumam se apresentar em faixas de normalidade. E essas faixas de normalidade expressam o quê? A normalidade. Pode parecer uma bobagem que eu estou falando, mas não, pessoal. Elas expressam isso aqui. Eu vou voltar no outro slide. Faixa de normalidade expressa para mim uma distribuição de frequência. Então, quando a gente fala em interpretação integrada de exames laboratoriais, a primeira coisa que a gente tem que entender é que faixas de normalidade não são faixas de valores ótimos, são faixas de valores frequentes, certo? Isso é extremamente importante, porque é muito comum a gente ver profissionais olharem para os valores dos exames de um paciente e dizer, não, está tudo normal, então está tudo bem. Não, está tudo normal não necessariamente quer dizer que está tudo bem. Se eu tiver uma população predominantemente doente, estar doente vai ser normal. E estar doente não é bom. Então eu preciso ter o entendimento dos termos e de como é que eu vou interpretá-los. Quando eu defino uma faixa de normalidade, que seria, pessoal, dois desvios padrão para a direita, dois desvios padrão para a esquerda, nessa curva de Gauss, ou curva de distribuição normal, ou curva ensino, tá? Quando eu faço essa distribuição, eu pego lá uma população, estabeleço os critérios de saúde, faço medições do que eu queira medir, pego esses valores e jogo aqui nessa distribuição. Eu estou estabelecendo um padrão de frequência. E somente isso, tá? Nada além disso. O padrão de frequência serve para mim para dizer apenas que aquilo acontece bastante. Não quer dizer que aquilo é desejado. Então, esse conceito eu já quero que vocês tenham na cabeça. Voltando para o slide anterior. Exames complementares são complementares. Eles não diminuem a avaliação clínica, a importância da avaliação clínica. Então, eu estou vendo o exame que está, entre aspas, normal ou bom, mas o paciente tem queixa, o foco é na queixa, certo? O exame complementa a informação, mas o exame não sobrepõe a informação que me é oferecida pela minha percepção do paciente e pelo que o paciente me conta. Por isso, diálogo e observação são os pontos fundamentais. Nunca se esqueçam daquela coisa que hoje já virou brincadeira, né? Do paciente que chega para o médico se queixando de um monte de coisa, o médico olha para os exames dele e diz: tá tudo normal, você não tem nada. Mas o paciente fala: mas eu tenho as queixas, estou sentindo. Como é que eu não tenho nada? Nós precisamos entender isso, pessoal, para a gente também não correr o risco de cometer o erro de simplesmente cuidar do exame. Vamos lembrar, exames complementares. Eu cuido de pessoas com informações complementares advindas de exames. Eu não cuido de exames, tá? Esses exames trazem informações importantes que principalmente nos ajudam a evitar fazer bobagem. Então, exame complementar me ajuda a decidir estratégia terapêutica, tanto no sentido do que eu vou fazer, quanto, pessoal, especialmente no sentido do que eu não devo fazer. E olha, saber o que eu não devo fazer é extremamente importante, tá bom? Porque isso evita muito que eu cometa grandes erros, evita que eu prejudique o meu paciente, tá? E automaticamente evita também que eu me prejudique. Por que não dizer isso, né? Observem, na hora que eu consigo interpretar melhor exames laboratoriais, eu posso escolher terapêuticas melhores, eu me torno um profissional melhor por isso, vou ter melhores resultados, os pacientes vão gostar mais, vão falar uns para os outros, vão querer vir para mim com mais facilidade, mas também eu evito cometer erros, muitos erros, que me levariam, por exemplo, a um fracasso profissional, que me levariam, por exemplo, a causar um mal a uma pessoa. Então, assim, é importante a gente entender que quanto mais eu consigo informações claras sobre o meu paciente, sobre os males que o afligem, maior vai ser minha capacidade de acertar em todos os sentidos. Por isso é tão valioso, tá? Por isso eu digo para vocês que participar de um curso como esse, ter oportunidade de aprender a interpretar as coisas num grau de profundidade diferenciado, que vai muito além do que a gente aprende normalmente nas faculdades, isso é extremamente útil, extremamente interessante para que vocês possam ter um alcance maior nas suas práticas terapêuticas e para que vocês possam também ter um risco de erro menor, tá bom? Isso é muito importante. Ah,
Na maioria dos exames, eles são apresentados em faixa de referência, né? Como já expliquei para vocês, como já mostrei aqui na curva. Referência, pessoal, quero que vocês usem outra analogia também. Quero que vocês imaginem, né, um carro, tá? Um carro que vai estacionar numa vaga bem grande. Então, vamos dizer que a vaga é grandona e o carro é pequeno. Ele pode estacionar em qualquer posição dentro dessa vaga, né? Qualquer posição aqui significa estacionado. Só que tem um detalhe. Se ele colar aqui, ele não abre a porta desse lado. Se ele colar aqui, ele não abre a porta do outro lado. Se ele colar no fundo e tiver de ré, ele não abre a mala. Então entendam, apesar de todas as posições serem consideradas estacionado, ou vamos fazer um paralelo normal, cada um desses normais tem algumas características que são próprias e que podem ser desejáveis ou não. Então, assim, é interessante observar isso, porque eu não posso entender normalidade como sendo o bom e nem posso entender que tudo que é normal é igual. Então, pegar um exemplo. Bela manda o paciente para mim, é homem, né? E aí eu vou ver a curva de testosterona total do homem que varia de uma forma muito estúpida, pessoal, às vezes de 180 a 900. Aí eu pergunto, será que o 200 e o 850 são a mesma coisa? Não preciso dizer que não, né? Então, assim, é importante, pessoal, quando a gente estiver analisando as coisas, a gente fazer essas ponderações, tá? E aprender a fazer essas ponderações é tremendamente importante para todos nós. Uma das coisas que eu gosto de falar no curso, e gosto que vocês fiquem atentos e aprendam, é o seguinte: quando eu estou fazendo um exame, eu estou medindo alguma coisa. E se eu estou medindo alguma coisa, é um ato físico, certo? Eu estou vendo quantos nanogramas por decilitro eu tenho de tal substância no sangue. Isso são coisas que existem, por mais que sejam nanoscópicas, elas estão ali. E para eu entender o que que esse exame significa, eu preciso entender o que é que essas coisas fazem. E para isso eu preciso estudar um pouco de fisiologia e bioquímica para poder entender onde essas coisas participam do quê, tá? Por isso eu sou tão chato em falar sempre o seguinte: estudem livro-texto, peguem livro básico, vão estudar bioquímica e fisiologia, parem com esse tesão fetichista maluco de ficar estudando por artigo científico recém-lançado. Olhar artigo científico recém-lançado é para quem já está na onda há muito tempo, para quem já está ali, ó, estudando há um tempão, para quem já deu conta do básico. Eu vejo um monte de menino novo mesmo hoje em dia que mal tirou as fraldas, está fedendo a leite ainda e está querendo estudar por artigo lançado ontem. Não é assim que funciona, pessoal. A gente precisa ter conhecimento do básico para poder Olá, tudo bem? Estou interpretar aqui para as convidar você, que é novidades, profissional da tá? Deixa que eu tô segurando aqui também. Então, assim, continuando, deixa eu passar o próximo slide. Nós temos uma grande dificuldade, tá, nos parâmetros de avaliação dos exames, que é o seguinte: nosso conhecimento sobre o metabolismo, sobre a biologia e tudo mais ainda é muito limitado. Então a gente tem muita dificuldade em transformar a nossa interpretação de sistemas em equações matemáticas que sejam válidas. Então, assim, pessoal, não existe uma linguagem mais perfeita, digamos assim, para descrever as coisas do que a matemática. Só que para isso funcionar bem, eu preciso ter um entendimento pleno dos sistemas. E com muito boa vontade, talvez a gente entenda 14% do corpo humano. Então, quando a gente transforma em números, se a gente não souber ponderar sobre aquilo, se a gente não souber analisar de forma integrada e ponderada, a gente corre um sério risco de tomar um monte de susto desnecessário, ou então de interpretar errado mesmo, tá? E chegar a conclusões incorretas. Então, é muito importante que a gente saiba disso para entender que os números não são absolutos nesse caso. Não porque não sejam normalmente, mas porque a gente não consegue os fazer absolutos por nossa própria ignorância, tá? Por isso também, pessoal, nosso trabalho ainda tem muito de arte. E quando eu falo que nosso trabalho tem muito de arte, isso não desvaloriza em nada o nosso trabalho, mas traz para nós um aspecto que é o seguinte: quando a Aline vai cuidar de um paciente, ela está usando ali tudo que ela viu dos outros milhares de pacientes que ela já viu. E ela está
aproveitando aquelas informações e cinzelando ou esculpindo aquele tratamento, tá? De uma forma que, em muito, envolve uma percepção pessoal. Ela vai ter uma forma de fazer. E isso não é necessariamente reprodutível de forma idêntica. E isso me leva ao próximo ponto. Pensando nisso, ficar usando protocolos, pessoal, em geral atrapalha mais do que ajuda. O pessoal às vezes me interpreta errado, viu? Fala, Adolfo, você acha ruim a palavra protocolo? Não, a palavra protocolo é linda. Usado de forma correta, protocolos são coisas perfeitas. E protocolo é bonito que é paroxítono, protocolo não, é porque é polissílabo. E eu gosto muito de palavras polissílabas, sabe? Mas assim, protocolo é paroxítono e é uma palavra muito bonita. Protocolos em emergência e urgência, eles são fundamentais. Protocolos salvam vidas. Agora, no atendimento clínico, onde eu posso, digamos, atender Fátima e fazer uma consulta de mais de 1 hora e cuidar dela com cuidado, saber todas as informações, pedir exames, recebê-la um mês depois para ver esses resultados, usar protocolos, pessoal, em geral, estupidifica o cuidado. Não ajuda, tá? Atrapalha mais do que ajuda. E outra coisa que a gente não pode parar de estudar. Por isso, mais uma vez, agradeço a presença de vocês aqui hoje, porque vocês estão aqui numa terça de noite, tarde, se dispondo a estudar, a aprender, a conhecer mais, já mostra que vocês são profissionais de uma qualidade diferenciada, né, com entendimento a proposta além da média, né, que pode chegar a dizer assim: eu vou nada assistir aula de noite? Que nada, eu vou tomar uma cerveja. Tá bom, então você vai ser aquele profissional que, ao invés de estudar, tomou uma cerveja. Depois, os pacientes é que vão ver a diferença, tá, entre os profissionais. Então, pessoal, quando a gente vai falar sobre análise de exames, valores, a gente tem que pensar em teoria dos textos e teoria dos quartis. Como é que é isso? Eu pego aquelas faixas de normalidade, se eu dividir em 4, eu tenho 4 quartis. Se eu dividir em 3, eu tenho 3 terços. E eu vou trabalhar em cima disso. Se eu quero que um resultado de exame seja mais para cima, mais presente, eu quero que esteja no terceiro terço ou no quarto quartil, por exemplo. Se eu quero que ele seja pouco presente, eu posso querer que ele esteja no terço inferior ou no quartil inferior. Em geral, quando a gente está falando em pesquisa, a gente trabalha mais com quartis, mas quando a gente está trabalhando no consultório, a gente fica mais nos terços. Então, por exemplo, para análise de exames hormonais, a gente quer muito trabalhar pensando em faixas, e pensando em faixa, a gente vai para os terços. É verdade, ô, Kari. O pessoal, o chat é muito bom. Então, assim, os terços são úteis para a gente no consultório, às vezes mais do que os quartis, porque fica mais fácil a gente interpretar, né? O que eu quero muito vai para o terço superior, o que eu quero pouco vai para o terço inferior, e o que eu quero médio vai para o terço médio. É claro, pessoal, que isso é uma forma bem assim analógica de analisar e que vocês vão aos poucos percebendo mais detalhes, cada um à sua maneira, cada um de acordo com o que mais trata. Mas a gente começa, né, olhando dessa forma, tá bom? Ah, quero que vocês tomem muito cuidado com estudos científicos, associações e relações, porque toda hora vocês veem, o estudo mostrou que, o estudo comprovou que, pessoal, a coisa mais difícil do mundo é o estudo comprovar alguma coisa, tá? Publicações científicas são extremamente importantes, a ciência se faz em parte também pelas publicações, mas hoje, infelizmente, a qualidade média das publicações é baixa, e a intenção geral das publicações hoje é questionável. Então a gente tem cada vez mais dificuldade em filtrar quais são as publicações que são realmente relevantes e contundentes no que a gente está estudando. Por isso, eu repito o que eu já falei. Deem mais valor ao estudo dos livros-texto, onde você já tem muita informação consolidada pelo tempo e pela prática, do que a estudos por artigos recém-publicados. Falar um pouquinho então, o que seria interpretação integrada, né? Por que a gente chama assim nesse curso? Porque, pessoal, interpretar de forma integrada é eu entender que os exames que eu estou fazendo, os valores que eu estou encontrando, eles fazem parte de sistemas que se conectam entre si. Os nossos sistemas orgânicos eles não estão isolados. Então, uma glicemia vai ter relação com ácido úrico.
que vai ter relação com a proteína C reativa, que pode ter relação com o cortisol, que vai ter relação com a produção da testosterona, tá? Que vai interferir na produção de dopamina cerebral, que vai interferir, né, no seu comportamento. Então, assim, entender essas relações é o que torna esse trabalho que a gente desenvolve nesse curso mais interessante. Porque não é só o entendimento mais aprofundado do que você está medindo, como você está medindo, mas sim de para que você faz aquilo e o que aquilo te leva, a que aquilo te leva em termos de conclusão. Porque na hora que você começa a conseguir relacionar essas coisas, aí é que começa a ficar legal, aí é que começa a ficar bacana, entendeu? É aí que a gente pega Danilo e transforma em Danilinho das Maromba 2024, entendeu? Quando a gente Amém. quando a gente consegue interpretar dessa forma, entendeu? E cuidar dele direitinho, e encontrar ele no shopping com a esposa, muito feliz e contente de estar caminhando no shopping com aquele rapaz do seu lado, entendeu? Então, vamos continuar. Ah, Danilo, ainda vou te perturbar com isso. Mas foi muito bacana. Legal, doutor, te encontrar. Ô, bichão, fico feliz. Então, pessoal, a interpretação integrada é essa interpretação onde a gente considera os resultados dos vários sistemas e as relações que existem entre eles. Sabendo fazer essas relações, a gente pode interpretar muito melhor a vida do nosso paciente. Porque exames isolados costumam elucidar muito pouco. Então, por exemplo, eu pego uma glicemia em jejum, a glicemia em jejum está em 98. Tá bom. O que é que isso significa? Vou dizer para vocês. Não, Lini, significa uma coisa, sabe o quê? Que naquele dia a glicemia em jejum deu 98. Só significa isso. Não tem nenhum significado além. Eu acho engraçado que tentam tirar diagnósticos a partir disso. Pessoal, desculpa, não tem como, é impossível. Certo? Por muito tempo essas coisas foram vistas dessa forma, mas não funciona assim. Ah, porque se uma glicemia isolada em jejum de mais do que 126 é um diagnóstico de diabetes. Desculpa, pessoal, já vi um monte de vezes isso acontecer e não ser. Então, assim, a gente tem que aprender a integrar os resultados para justamente conseguir validar os resultados dos exames, porque eles se validam entre si. Então, por exemplo, quando eu peço um exame, acho uma distorção, aí depois eu vou ter que pedir um outro para confirmar aquilo ou não, o ideal era que eu já pedisse logo os dois antes, para que eu já pudesse ter esse resultado validado. Aí vem sempre aquela ladainha, ah, e vocês pedem muito exame. Eu falo, não, a gente está investigando de forma completa. Não faz sentido ficar pegando pouca informação do paciente, tentando adivinhar a outra parte que não veio. Então, existe uma estupidez na faculdade de medicina que é essa coisa de você tem que pedir poucas coisas e ter uma dedução em cima disso. Gente, se eu posso ter o dado, por que eu vou ficar tentando deduzir, correndo risco de errar? Isso é estúpido. Então, assim, desde que você saiba interpretar, é importante que você peça o exame. Muitos exames, pedir muito exame não é prova de ignorância, desde que você saiba interpretar. Então, o que eu falo sempre para todos os alunos que passam por esses cursos na minha mão? Se você sabe interpretar aquela informação, vai ser importante, peça os exames. Não deixe de pedir. E aí entra um outro detalhe: muitos de vocês que vão assistir o curso, vocês são nutricionistas, ou fisioterapeutas, ou odontólogos, ou psicólogos, ou educadores físicos. Ah, então de repente você não pode pedir esse ou aquele exame. Lembra que eu falei da integração profissional? Tenha parceiros que possam te ajudar com isso. Isso é muito importante. Porque vale muito a pena você ter um parceiro que naquela hora você vai chegar, parceiro, estou precisando investigar isso aqui no meu paciente, vamos fazer isso junto? Vamos. E se esse parceiro pode assinar para pedir esse exame, ele vai assinar, vocês vão depois interpretar isso juntos. Isso vai fazer, inclusive, com que essa investigação, essa interpretação sejam muito mais ricas, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma, tá bom? Então, esse ponto é muito importante, tá? E aí vamos começar aqui por um examezinho que nos diz muitas coisas. Vamos começar falando sobre o hemograma. Antes de falar, deixar claro para vocês o seguinte: quem quiser interromper, por favor, interrompa. Quem quiser fazer perguntas, faça perguntas, tá bom? Eu prefiro até que vocês façam as perguntas durante a explanação do que depois, para a gente poder estar sempre com a pergunta em cima ali do tema, fica mais legal
Então não se preocupem, não tenham vergonha de fazer perguntas para mim, porque eu sou um cara sem vergonha, brincando, brincando, mas assim, vamos lá, começando aqui pelo hemograma, tá? Então, o hemograma, pessoal, um exame onde eu vou interpretar, né, os componentes fundamentais do sangue, né, do sangue do meu paciente. O sangue do paciente é mais ou menos 8% do peso corporal, certo? Desse sangue, eu tenho ali 45% de componentes celulares, 55% de plasma, isso falando em volume, né? Esse plasma tem seus componentes, esses componentes celulares também têm suas distinções, a gente vai falar um pouco sobre todas elas, mas o sangue, então, é composto de diversas coisas, tá? Diversas coisas que estão ali dentro daquele aparente líquido vermelho, né? Na verdade, ali a gente tem uma mistura de um montão de coisas associadas. O hemograma que, em geral, a gente vê o laudo dessa forma aqui, da forma que vocês estão vendo aqui. Um laudo de hemograma onde eu tenho hemácias, né? A quantidade de células vermelhas, células transportadoras de oxigênio. Você vê nesse paciente aqui uma quantidade no limite superior, então ele produzia muitas células vermelhas. Hemoglobina, né? A concentração da proteína que transporta o oxigênio, né? Nesse paciente, uma concentração boa, tá? Uma boa concentração de hemoglobina. Hematócrito, o percentual dessa celularidade, quanto é de células vermelhas, também 45,9%, valor aqui um pouco mais baixo do que o intermediário, mas um bom valor. O volume globular médio, que me fala sobre o tamanho médio dessas hemácias, que no caso desse paciente está no terço inferior, então ele tem hemácias relativamente pequenas, numerosas e pequenas. Hemoglobina globular média, que me fala sobre quanto de hemoglobina tem cada hemácia dessa, também está no limite inferior. Então, esse paciente tem muitas hemácias pequenas, com pouquinha hemoglobina em cada uma, mas ainda dentro do limite, certo? E um RDW, que me fala sobre quão irregular é a produção dessas hemácias. As hemácias são disquinhos redondos, tá? Quanto mais elas forem produzidas iguais, menor é o RDW. Quanto mais elas forem diferentes, maior é o RDW. Então, aqui é um paciente que produz muitas hemácias pequenas, com pouca hemoglobina, mas muito diferentes entre si. Eu posso interpretar que esse paciente está com a medula aqui, ó, correndo. Quando a medula corre para produzir hemácias, eu muitas vezes tenho esse RDW alto, tenho também pouca hemoglobina por hemácia. Eu posso pensar que esse paciente estivesse usando talvez uma testosterona, por isso ele está ali com o limite de hemácias no topo. Tem várias coisas que eu posso interpretar por aqui. Posso pensar que esse paciente, por ter esse volume globular médio pequeno, ou seja, se aqui fosse grande, eu pensaria em má atividade B12. No caso dele, eu não vou pensar. Eu posso pensar que esse paciente tem uma homocisteína bem controlada, talvez, uma boa produção de neurotransmissores, e tudo isso eu posso começar, pessoal, a estimar a partir do hemograma. Então, observem, na hora que eu estou lendo a primeira página, em geral, né, a primeira página dos exames, eu já começo a estimar várias coisas, depois, ao longo do exame, eu vou confirmando ou não. O nosso curso, ele funciona dessa forma, a gente vai justamente vendo como é que eu posso, de um ponto, ir para o outro, tá? Eu vou mostrar um pouco disso para vocês aqui hoje. Continuando, no leucograma, eu vejo aqui a contagem total de glóbulos brancos, depois o diferencial. Vendo esse diferencial, eu posso estimar, por exemplo, somando eosinófilos, basófilos e monócitos, se meu paciente tem ou não a desbiose. A soma desses percentuais, se der mais do que 10%, eu vou estimar que esse paciente tem uma desbiose, tá? Se eu tiver basófilos muito poucos basófilos, muito baixinhos, como é o caso aqui, eu vou pensar na deficiência de vitamina C. Se eu tiver um leucototal maior do que 6.500, eu vou pensar numa inflamação sistêmica. Eu posso não saber ainda o porquê, mas eu já estou pensando que ela esteja acontecendo e vou investigar para tentar interpretar de fato o que está acontecendo, certo? Assim como quando eu vejo as plaquetas, que eu quero que sejam numerosas e pequenas, eu estou observando estruturas que transportam
hormônios e nutrientes pelo corpo inteiro. Plaqueta não serve só para coagulação, não, pessoal. Plaquetas transportam muitas coisas nas suas paredes. Tá? E se eu tenho muitas plaquetas bem pequenas, eu garanto melhor essa distribuição, tá? De alguns hormônios e de alguns nutrientes e outros fatores de crescimento e afins. Entre vocês, quem trabalha com estética, por exemplo, essa contagem, essa qualidade de plaquetas é muito importante. Você vai fazer um PRF, ou vai fazer um PRP, ou até se você for fazer um microagulhamento, é importante você saber disso, tá? Então, são detalhes que a gente vai vendo. E eu estou aqui passando, pessoal, muito por cima para vocês, porque hoje é só para dar uma ideia, tá? Mas assim, nós temos muito mais informações em cima de um hemograma. Então, isso aqui eu já falei para vocês, tá? As células vermelhas, né, que vêm todas de duas linhagens que vêm das células tronco, tá? A mieloide e a linfóide, e que eu entendendo também de onde elas vêm, eu consigo interpretar melhor aquele leucograma. Então, tudo isso são informações importantes que vocês precisam ter para que vocês possam entender o que vocês estão lendo. Pessoal, não adianta pensar que a gente vai ler um exame e pensar assim, ó, se der mais do que 10 é isso, se der menos do que 10 é aquilo. Vamos sair disso. Essa era já passou há muito tempo. Na verdade, essa era nunca deveria ter existido, porque isso não é interpretar, isso é checar. Checar exame, qualquer pessoa faz. Você dá ali para o padeiro e olha, checa aqui os exames. Ele vai olhar se está no valor de referência. Ele sabendo ver os números, está tudo certo. Isso tem utilidade zero, pessoal. Agora, interpretar depende de eu entender de onde as coisas vêm, para onde as coisas vão, o que que eu estou medindo e o que que importa do que eu estou medindo, tá? A síntese das células vermelhas do sangue, especificamente falando das hemácias agora, ela depende, por exemplo, da testosterona. E até porque a testosterona interfere na epsidina, ferroportina e ferritina e capacidade total de ligação do ferro. A testosterona interfere na formação da eritropoetina, que é um hormônio produzido no rim que vai estimular a formação de células vermelhas. Por isso que eu falei, se eu tenho muita célula vermelha sendo produzida, além até do normal, eu penso, poxa, será que esse paciente tomou um suplemento de testosterona? E especificamente esse exame que eu mostrei para vocês, era de um paciente que estava tomando injeção de testosterona e não tinha me dito. Eu peguei ele na mentira na hora que eu fiz o exame dele. E perguntei, você tomou testosterona quando? Ele falou, não, Dolfo, eu não tomei não. Eu falei, deixa de ser mentiroso e me diga logo. E aí ele abriu o bico. Então vejam que serve também para a gente poder interpretar melhor coisas que os pacientes às vezes não nos dizem, tá? A epsidina, que é um exame que a gente pode fazer, é um marcador precoce, super precoce de inflamação. Pra vocês terem uma ideia, a epsidina varia antes mesmo da variação da ferritina. E se eu sei que isso existe e peço a dosagem de epsidina sanguínea, eu tenho a oportunidade, às vezes, de pegar um processo inflamatório bem no iniciozinho, muito antes dele se tornar um problema, e me dando a oportunidade de tratar e evitar que ele se torne um problema, para que o meu paciente não precise lidar com isso depois, né? Eu acho que todo mundo tem ouvido falar muito hoje em dia sobre nossos problemas com inflamações crônicas subclínicas, e como isso é importante para o surgimento das doenças mais contemporâneas, né, e degenerativas. Então, se eu tenho uma oportunidade, possibilidade de fazer um exame simples de sangue, que vai marcar para mim o iniciozinho do processo inflamatório lá atrás, eu já posso usar isso a meu favor, tá? Isso aqui a gente já falou. O formato das hemácias, por exemplo, pessoal, se elas são bem formadas ou se elas têm outros formatos, isso aqui sofre interferência direta de um sistema de metilação. Sistema de metilação que depende de vitamina B2, vitamina B6, B9 e B12, que depende também de SAM, betaína e um monte de outros nutrientes, e que depende da ação das mitocôndrias. Então, se eu pego hemácias com formações diferentes, eu vou pensar em alterações em todos esses sistemas e depois eu posso fazer os exames para checar se as alterações estão acontecendo ou não, tá? Então, assim, são muitas coisas que eu posso analisar. O RDW, por exemplo, ele pode me falar sobre a longevidade do meu paciente.
RDW acima de 12,6 aumenta o risco de morte por qualquer causa. Então, eu vou querer que meus pacientes tenham o RDW abaixo de 12,6, certo? Para que eu aumente, né, a sua longevidade, eu vou buscar um RDW mais baixo. Como é que eu faço isso? Aí já entra questões sobre prescrição e tudo mais, que no curso a gente fala alguma coisa, mas que a gente pode falar em outros momentos. Quem entra no curso tem acesso a mim diretamente pelo WhatsApp, pessoal, e ao grupo do curso no WhatsApp. Então também tem a oportunidade de perguntar essas coisas diretamente, tá? De perguntar essas coisas e ter esses esclarecimentos e até a nossa parceria, por que não, para cuidar dos seus próprios pacientes. Então, isso aqui eu já acabei de falar para vocês. Esse slide é para mostrar para vocês uma coisa que eu acho muito bonita. Isso aqui é um M, tá? M com H. Esse M com H é uma estrutura proteica fundamental para um monte de coisa no nosso corpo, especialmente a hemoglobina. Não só a hemoglobina, os citocromos todos. Então, os citocromos que fazem a produção de energia celular, os citocromos que fazem parte da superfamília CYP450, que é uma família de enzimas que trabalham em detoxificação e conversões hormonais. Então, esse tipo de estrutura é extremamente importante no nosso corpo. Por que que isso está aqui? Para mostrar para vocês o seguinte: toda essa estrutura depende de um átomo de ferro. Se faltar esse um átomo de ferro, eu não tenho M. Então, olha só que interessante, né? Eu posso ter todo o resto da estrutura. Se eu não tiver aquele ferrinho ali, eu não tenho um M. Então, pra vocês verem como é importante a presença do ferro. E muitas vezes isso é negligenciado, que muitas vezes o ferro é visto como antianêmico de forma muito isolada. E não, o ferro é importante para produção de hormônios tiroidianos, produção de hormônios sexuais, para o sistema de defesa, todo o sistema imune, ele vai depender de ferro, tá? Então são muitas coisas que dependem do ferro e a gente tem como interpretar, tá? Tudo o que acontece com esse ferro, de onde vem, para onde ele vai e como é que isso funciona, desde a parte digestiva, tá? Até como esse ferro anda pelo corpo. Então, quando eu doso ferro sérico, estou dosando o ferro ligado à transferrina. O ferro não navega na sua corrente sanguínea solto. Senão ele oxidaria alguma coisa, tá? A ferritina, principal proteína de depósito do ferro, é extremamente importante porque ela também é uma proteína de fase aguda inflamatória. Então, ela é uma proteína que no início do processo inflamatório ela sobe logo. A ferritina também serve para eu avaliar, por exemplo, vocês meninas, quando tem queda de cabelo, a segunda causa mais importante é a ferritina baixa. Vou trabalhar com a ferritina dentro de uma faixa para tratar, por exemplo, inclusive isso, mas se eu tiver ferritina baixa e pouco ferro disponível, eu não vou conseguir ter, por exemplo, síntese adequada dos hormônios sexuais. Então, quando eu recebo a paciente com queda de libido e percebo que ela tenha também uma anemia, antes de pensar em dar hormônios para ela, eu tenho que pensar em corrigir o seu metabolismo do ferro. E muitas vezes, não raro, corrigindo o metabolismo do ferro, eu já consigo resolver, né, esse problema hormonal dela. Então, isso é muito bacana. Dan, você quer falar alguma coisa? Ah, não. Eu pensei que você queria falar alguma coisa. Você abriu o microfone. Pensei que você ia cantar uma música. Mas então, pessoal, eu tenho que entender essas coisas para poder perceber que eu posso fazer muitas coisas antes, por exemplo, de entrar com hormônio para essa paciente, tá? Quando eu vejo a saturação da transferrina, eu estou vendo o quanto dessa proteína transportadora tem ferro ligado. O importante é ter 25% ou mais para entender que o ferro está sendo transportado para onde ele tem que ser transportado, tá? Capacidade total de ligação do ferro me fala se eu tenho ferro ocupando seus espaços ou não. Se ela estiver muito alta, quer dizer que tem muita vaga, vamos chamar assim, para o ferro. Se estiver muito baixo, quer dizer que o ferro está ocupando os espaços de acordo como deveria. Então, assim, pessoal, interpretar esses marcadores é importante para entender a dinâmica. Entendendo a dinâmica, eu posso entender melhor como é que eu faço para regular essa paciente ou não e entender como seus outros sistemas estão funcionando. Por isso que a gente fala interpretação integrada, tá?
Está tudo relacionado com capacidade digestiva, absorção, metabolização, detoxificação, é tanta coisa que a gente vai aprender juntos a analisar no curso, tá bom? Então, a ideia é que vocês façam o curso para entender como fazer essa interpretação, como fazer essa análise. No curso, a gente tem esses módulos todos aqui, tá? Esses que vocês estão vendo aí na tela. Então, começa pelo hemograma, perfil inflamatório, glicemia, tudo relacionado à glicemia, pessoal, que é muito mais coisa do que simplesmente glicemia em jejum, tá? Ureia, creatinina, cistatina C, avaliação de função renal, mas também discreta amoniacal, de resposta muscular, tem muita relação aqui. As provas hepáticas, será que elas são hepáticas mesmo? Aquelas provas, pessoal, TJ, TGP, Gama GT, falam sobre muitas coisas além de fígado. Avaliação da tireoide, que é muito interessante, são muitas coisas que a gente avalia, assim como o lipidograma, entender de fato o que são aquelas coisas que o pessoal chama de colesterol, como funciona, para que que serve, realmente aquilo tem que ser dosado como? Como é que eu interpreto aquilo? Porque eu garanto a coisa para vocês, se vocês forem interpretar do jeito que é colocado normalmente hoje em dia, vocês só vão prejudicar as pessoas, tá? E eu vou me reservar a dizer só isso, o resto vocês vão ver lá dentro do curso. A vitamina D, como é que ela funciona? Como é que vocês interpretam isso? Da mesma forma, pessoal, não é simplesmente ver quanta vitamina D tem no sangue, tá bom? Isso é uma avaliação totalmente insuficiente que não te leva ao entendimento de fato do que está acontecendo. E todo o balé dos hormônios esteroides que se relacionam todos entre si. Fora as mentorias que estão gravadas, né? Na nossa, das nossas aulas, todas aí estão gravadas para vocês, fora o acesso ao grupo, onde vocês podem tirar dúvidas, né? Onde vocês podem falar com a gente o tempo inteiro, tirar todas as dúvidas e tudo mais. O valor está aqui, é um valor que eu considero para vocês um valor baixo, é praticamente um presente, tá bom? É um valor tranquilo. O Danilo já colocou aí no chat, e vocês vão ver isso também lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu diria para vocês o seguinte: é menos da metade de um cinema por mês. Então, assim, é muito bom. Obrigado, cara, e dizendo que funciona. Valeu, valeu, valeu. Isso aí. É menos do que um cinema por mês, tá, pessoal? Um valor baixo para vocês terem muita coisa, tá certo? Então, assim. Fecho aqui essa apresentação, vou abrir agora para perguntas, tá bom? Quero que vocês, se quiserem, me perguntem. Obrigado, Line, você joga duro. Vou ficar aqui disponível para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o que eu apresentei aqui hoje, sobre o curso e tudo mais, tá eu, Danilo, Bela. Não sei se Wagner está aí, acho que não. Wagner está com o punho quebrado, né? Mas vocês querem falar alguma coisa, Danilo, Bela? A Karina está dizendo que terá uma oportunidade de conhecer o príncipe das Arábias, que é Rashid, o nosso, o nosso Wagner. Fala, Dan. Só aproveitar só para convidar a turma mesmo para participar do curso. O curso é muito bom, é muito bem visto. E o feedback que a gente tem dos nossos alunos é cada vez mais surpreendente, né? Que realmente tem somado na carreira desses profissionais, tem agregado nos atendimentos e tem agregado também como ele pode conversar com outros membros da equipe que ali o cercam, né? O posicionam melhor dentro da equipe, porque dá a ele ou ela essa dinâmica de conversa que às vezes a gente, como não domina o exame laboratorial, acaba ficando de fora. Eu acredito que o custo-benefício do curso é maravilhoso, porque é bem acessível, né? Tem a possibilidade de ser dividido em até 12 vezes, de menos de R$ 30 por mês, né? Caso alguém tenha alguma dificuldade de pagar diretamente o valor cheio. E é isso. Aproveitem. Então tá bom. Convite feito, né? A todos vocês. Vou mais uma vez agradecer a vocês por essa uma hora aqui a gente junto na terça de noite, tá? Karina está aqui dizendo que o curso é diferente dos iguais. Muito bom, cara. E, cara, você é sensacional. Obrigado, filho. Obrigado mesmo. E tá aí o convite feito, então.
Vocês já têm acesso às formas de inscrição, tem tanto aqui no chat quanto tem no WhatsApp. Espero encontrar vocês no curso, né? E assim eu me despeço. Boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo grandão. Até mais.